Olhe, se tem um telemóvel na mão, preste muita atenção. Aquele gesto que nos parece tão normal, sabe? Filmar a polícia num espaço público, pois em Portugal isso pode ter consequências legais bastante graves que a maioria das pessoas nem imagina. Vamos lá imaginar o cenário. É uma tarde de sábado, há um ajuntamento de jovens no jardim e a polícia intervém para pôr alguma ordem. E claro, há sempre alguém ali perto que pega no telemóvel e começa a filmar. Parece um ato de cidadania, certo? Documentar o que se está a passar. Mas, se calhar não é bem assim. E a pessoa não se fica por aí. Aproxima-se, foca bem os rostos dos agentes que estão a poucos metros de distância. Consegue captar perfeitamente as vozes deles enquanto dão instruções. Basicamente, está a registar tudo ao mais ínfimo pormenor. A seguir, o impulso é quase instantâneo. É pegar no vídeo e publicá-lo logo nas redes sociais, se calhar até com uma legenda um bocado crítica sobre a atuação da polícia. E em poucos minutos, aquilo começa a ser partilhado por toda a gente. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Passados uns dias, chega à casa uma notificação do tribunal. Aquele ato que parecia uma coisa tão banal deu origem a uma queixa-crime. E a pergunta é óbvia, mas como é que é possível? Não era um espaço público? A resposta é bem mais complexa do que parece. Ok, vamos lá então perceber isto a fundo. O princípio base de tudo isto é que toda a gente, mas mesmo toda a gente, tem direito à sua própria imagem. E quando digo toda a gente, isso inclui, claro, os agentes da polícia. Este direito protege algo que é profundamente nosso, muito pessoal. E aquela ideia de que um agente da autoridade, ao vestir a farda, abdica deste direito, é um erro muito comum. Mas a verdade é essa, é mesmo um erro. Ora bem, este é talvez o ponto mais importante para se perceber isto tudo, a chamada falácia da farda. Pensemos nisto de uma forma simples. O rosto de um político, por exemplo, está completamente ligado à sua função pública. Há uma espécie de consentimento implícito para que seja exposto. Agora, com o agente da polícia, a história é outra. O que identifica a sua função é a farda, não é o rosto. O rosto continua a ser da pessoa, do indivíduo, e está protegido por lei. Portanto, quando se fotografa o rosto de um agente, não se está a fotografar a função polícia, está-se a fotografar a pessoa. Certo, mas então quer dizer que nunca se pode fotografar a polícia? Não, também não é assim. O direito à imagem não é uma regra absoluta. A lei prevê exceções muito claras e é fundamental conhecê-las. A regra de ouro é esta. Qual é o foco principal da fotografia? Se for o evento ou o lugar e os agentes aparecem como elementos secundários no enquadramento, não há problema. O foco tem de estar no acontecimento, não no indivíduo. Mas atenção, porque a lei é ainda mais específica. A linha que separa o ato de documentar uma situação e o de cometer um crime pode ser incrivelmente fina. Vamos ver exatamente onde é que essa linha é traçada. E agora, vem aqui um pormenor que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia e que duplica o risco legal. É que a lei, acreditem ou não, protege a voz com ainda mais força do que protege a imagem. E isto ilustra a diferença de uma forma muito clara. Vejam bem, para a captação de imagem ser ilegal, tem de ser feita contra a vontade manifestada da pessoa. Mas para a voz, basta a ausência de consentimento para a gravação ser ilegal. Ao filmar, muitas vezes está-se a captar ambos. E isto não é teoria. Há uns anos, um vídeo de um cidadão a filmar insistentemente o rosto de um agente tornou-se viral. Foi apresentado como um ato de cidadania, mas a realidade legal foi bem diferente. O autor do vídeo acabou por aceitar uma suspensão provisória do processo-crime mediante o pagamento de 800 euros. Este número torna o risco abstrato numa coisa muito, muito concreta. Houve uma linha que foi claramente cruzada entre documentar uma situação e a gravação invasiva de um indivíduo. Então, com tudo isto em mente, como é que se navega nesta área tão complexa? A parte final desta análise é precisamente um guia prático para se agir de forma responsável. O ponto crucial é este. Antes de carregar no botão para gravar, é preciso fazer estas perguntas. A documentação não pode ser uma desculpa para a exposição pessoal. E é fundamental lembrar: captar uma imagem não dá, por si só, o direito de a publicar. O argumento da fiscalização cidadã é válido, mas tem de ser bem compreendido. A fiscalização faz-se com queixas formais e recorrendo às entidades competentes. Publicar vídeos focados em rostos de agentes específicos não é fiscalização, é uma exposição que pode, isso sim, configurar um crime. No final, a questão que fica é esta. A tecnologia deu-nos o poder de documentar tudo a toda a hora. Mas esse poder exige uma responsabilidade acrescida. Onde é que se traça a linha entre o registro de um facto de interesse público e a criação de conteúdo viral que se aproxima do vigilantismo digital? A resposta a esta pergunta define não apenas a legalidade de um clique, mas a responsabilidade de todos nós na era digital.